Antes de tudo, antes de eu soltar uma opinião polêmica que eu vou soltar aqui hoje, eu quero deixar claro que o gráfico mensal do S&P 500, aqui, ó, gráfico mensal do S&P 500 aqui embaixo, é o gráfico mais feio que eu acompanhei do S&P em toda a minha vida. Eu nunca vi uma tendência tão clara de baixa no S&P 500. Até porque eu não acompanhava o mercado em 2008. Dos últimos 10 anos, que é o tempo que eu acompanho o mercado, esse é o gráfico mais feio do S&P 500 que eu vi na minha vida. Então eu acho que o S&P vai cair muito mais ainda. Vai cair muito mais por um período muito maior. Então acho que vai vir mais meses e meses de queda pro S&P. E aí que entra a minha opinião polêmica. Para o S&P, não falei para o Bitcoin. Vamos lá. Bora lá. Bom, para quem gosta de ondas de Elliott, bateu o olho aqui nesse gráfico no S&P e já reparou aqui as 3 ondas, certo? A gente tem aqui a primeira perna de baixa, isso aqui é o gráfico semanal, tá, gente? A segunda perna de baixa, que é maior que a primeira. E agora estamos formando a terceira perna de baixa, que a gente não sabe até onde vai. Mas para quem manja de ondas de Elliott aí, já sabe qual deve ser aproximadamente o tamanho da terceira, tá? Não é o assunto do vídeo, se quiser eu posso gravar um outro vídeo só falando de ondas de Elliott. Mas nesse vídeo específico eu quero tocar em outro assunto, ok? Eu só marquei essas ondas aqui para ficar mais fácil pra gente, na hora que eu mudar aqui pro gráfico mensal. Mensal. Deixa eu colocar o Bitcoin aqui no gráfico mensal aqui em cima também. Bora lá. Primeiro, ponto importante. Isso é muito importante daqui a pouco. Daqui a pouco você vai entender o que é que isso aqui é importante. Tá? Deixa eu só tirar essas médias aqui. Quero saber de média hoje. Não me interessa. Volume também, não me interessa. Quero saber só de preço. Hoje. Primeiro, o Bitcoin começou a cair antes do S&P. Certo? O Bitcoin ele fez máxima histórica lá no começo de novembro e já começou a cair. Enquanto o S&P só foi cair em janeiro. Ponto importante, vocês vão entender o porquê lá daqui a pouco. Deixa eu alinhar esses dois gráficos aqui agora para ficar bonitinho pra gente. Tá alinhadinho? Tá. Aí, ó. Em cima e embaixo, perfeitamente alinhado. Vamos lá. Vamos pegar aqui a primeira pernada de baixa do S&P que a gente já traçou no gráfico semanal. Eu vou pegar a abertura do candle mensal com o fechamento, tá? Então vou pegar a abertura aqui de janeiro com o fechamento de fevereiro. E a gente encontra uma queda aí de 8,5% no S&P, certo? Essa foi a primeira pernada de baixa. A pernada de baixa do Bitcoin começou antes, começou lá em novembro. Então vou pegar a abertura de novembro com o fechamento de fevereiro. Mesmo período. Elas finalizaram juntas, né? As duas tendências de baixa finalizaram juntas. Então aqui, ó, na verdade, fevereiro do Bitcoin, a pernada de baixa do Bitcoin acabou em janeiro. O do S&P acabou lá em fevereiro, tá? Então, um mês antes. Mas enfim, o Bitcoin nesse período caiu 36,59% aproximadamente, quase 37%, enquanto o S&P caiu 8,5%. E para você que está mais habituado com o mercado, sabe que isso é normal. O Bitcoin ele tende a cair muito mais que o S&P por ser um ativo mais volátil e de menor capitalização de mercado. Até por isso também que as altcoins tendem a cair mais que o Bitcoin, porque são mais voláteis e tem menor capitalização de mercado que o Bitcoin. Ok? Então o Bitcoin caiu mais, beleza, bonitinho, tranquilo, isso aí a gente já sabe. Mas aí veio uma recuperação
Veio um pullbackzinho aqui, né? Que aconteceu nos dois ativos, tanto no Bitcoin quanto no S&P. E aí começou a segunda pernada de baixa. E eu vou pegar a abertura do mensal aqui de abril, quando começou a segunda pernada de baixa, e vou levar até o fechamento de junho. E a gente viu uma queda de quase 17%. Bitcoin, mesma coisa. Vou pegar aqui a abertura, nesse caso começou no mesmo período, né, de abril, e vou levar até final de junho, mesmo período. Então essa segunda pernada de baixa ocorreu no mesmo tempo nos dois ativos. Diferença é que o S&P caiu 16,7%, o Bitcoin quase 60%. 3 vezes mais. Assim como na primeira, né? O Bitcoin tinha caído 30 e tantos por cento e o S&P 8%. Então, 4 vezes mais. E aqui também tá no 4 vezes mais, né? É, quase 4 vezes mais. Enfim, Bitcoin é muito mais volátil. Só que aí que começa a ficar interessante. Nos últimos 2 meses, ou seja, na terceira pernada de baixa, o S&P, mesma coisa, ó, abertura, fechamento do candle que fechou hoje, inclusive, fecha daqui a pouco, na verdade. Abertura e fechamento e uma queda aí de aproximadamente 3% do S&P. Enquanto o Bitcoin, nosso querido amigo Bitcoin, no mesmo período, abertura e fechamento, teve uma queda de 15%. Quase a mesma coisa. E antes ele estava caindo 4 vezes mais. Vamos voltar um pouco no tempo agora. Vamos reviver 2018, que havia sido a última queda forte do Bitcoin e que também houve uma queda no S&P, porém muito mais fraca. Vamos lá. Deixa eu deixar os dois gráficos aqui igualados. Legal. Ok. O que rolou? O S&P ele fez máxima histórica lá em setembro de 2018 para aí começar sua tendência de baixa. E o Bitcoin começou bem antes. Começou em janeiro de 2018. Assim como dessa vez o Bitcoin começou a cair antes, o S&P também. Na verdade, o que aconteceu? O S&P de fato ele também teve uma quedinha lá em janeiro, mas foi só uma quedinha e depois já recuperou e rompeu o máximo histórico. A queda mais forte veio lá para outubro, tá? Então o Bitcoin começou a cair antes. Agora vamos analisar uma coisa. Eu vou mudar isso aqui para o gráfico semanal do S&P. 2018. 2020 eu não vou nem considerar, tá? Porque foi uma queda igual nos dois ativos. Covid Crash foi uma semana que derreteu tudo. Algumas semanas, né? Um mês praticamente. Depois voltou tudo junto. Então foi um movimento muito por fora do mercado. Um movimento muito racional. O que é que a gente tem aqui em 2018? Primeira pernada. Recuperação. Segunda pernada. Foram só duas lá em 2018. No S&P. Tá? Agora eu vou voltar isso aqui para o gráfico mensal. Vou apagar esse pontinho que eu fiz aqui. Pronto. Voltei para o gráfico mensal. E vamos lá para 2018. 2018. Opa, 2018. Pronto. Deu trabalho, mas achei. O que é que rolou aqui? Na primeira pernada de baixa. Tá aqui. Ui, tracei errado. Eu tracei.
Tá aqui, ó, 2018, setembro. A gente teve primeira pernada de baixa. Aí teve uma leve recuperaçãozinha. Segunda pernada de baixa. Foram só duas. Lá em 2018. Agora vamos voltar isso aqui para o gráfico mensal. Voltando para o gráfico mensal. Aqui. Igual a gente fez lá em 2022. O que aconteceu aqui? Vamos analisar a primeira pernada de baixa. Abertura do mensal, mesma coisa que a gente fez. Até o fechamento dele. No caso, até a abertura do mês seguinte, né? A gente encontrou uma queda aqui de aproximadamente 7%. Então, vamos fazer no mesmo mês para ficar igualzinho? Abertura e fechamento. Certo? Só que, assim como a gente fez esse ano, a queda do Bitcoin começou muito antes. Começou lá em janeiro. Então a gente vai pegar a abertura e vai levar até o fechamento aqui de outubro, mesmo período do S&P. Então uma queda de 55%. Muito mais volátil do que a gente viu esse ano. Ok? E aí que eu tinha. A segunda pernada de baixa do S&P, que foi a final, teve uma queda de aproximadamente 10% no mensal. Porém, o Bitcoin, no caso o Bitcoin foi uma queda mais duradoura, né? Durou até o mês seguinte. Então vamos pegar abertura e fechamento do mês seguinte. Vou botar aqui para ficar mais claro. Nos mostrou uma queda de aproximadamente 14%. Um pouco a mais do que a queda do S&P. Então o movimento final do Bitcoin foi muito menos volátil do que os movimentos iniciais, comparado ao S&P. E aí? O que isso quer dizer? Eu acredito que o Bitcoin vai cair mais, assim como o S&P. Só que eu acredito que o Bitcoin está muito mais próximo do fundo do que o S&P. E eu não tô falando de tipo chegar no fundo, bater lá, reverter e voltar a subir. Eu acredito que o Bitcoin, enquanto o S&P cair, o Bitcoin vai continuar no fundo. Ele pode passar meses lá naquele fundo. Igual foi, por exemplo, aqui em 2018. Vamos voltar aqui para 2018. Quando o Bitcoin encontrou fundo, ele ficou 1, 2, 3, 4, 5 meses no fundo para daí reverter. Eu acredito que isso vai acontecer novamente. Só que eu acho que o Bitcoin está muito mais próximo de achar essa região de fundo que o S&P. O S&P, para mim, ele pode cair muito mais. Só que o Bitcoin não vai ser tão volátil como estava sendo. Tem gente falando que, pô, o S&P ainda tem espaço para cair mais 30%. De fato tem. Isso o S&P cair 30%, o Bitcoin vai cair mais 60%, 70%. Aí eu discordo, aí eu acho que não. Eu acho que não. Eu acredito que essa correlação entre Bitcoin muito mais volátil que o S&P tá acabando nessa tendência de baixa. Eu acredito que o Bitcoin está muito mais próximo de encontrar o fundo, seja lá onde for. Não sei se vai ser ainda em 19, não tá agora, né? Região aí de 19 e 17. Vai ser mais para baixo aqui nessa região, em último topo aqui em 11, 13, pode ser que seja. Pode ser mais embaixo ainda, não sei, tá? Mas eu acredito que o Bitcoin está muito mais próximo de atingir esse fundo. Então eu acredito que nos próximos meses
A gente pode ver quedas no S&P de 10, 20% e no Bitcoin nem tanto. Não é porque o S&P vai cair 10 que o Bitcoin vai cair 30, 40, igual vinha sendo. Vocês estão entendendo? E essa última semana mostrou muito isso. Vamos pegar aqui, ó, o Bitcoin nos últimos dias. Pegar as últimas 2 semanas, vai. Vou colocar aqui o gráfico semanal. Últimas 3 semanas que seja. Vou colocar o S&P também. Olha como o S&P derreteu nas últimas 3 semanas. O S&P nas últimas 3 semanas caiu 12%. Enquanto o Bitcoin também. Provavelmente foi isso aí, que é as últimas 3 semanas. 10%. Também caiu, mas caiu muito menos do que vinha caindo em relação ao S&P. No começo do ano, se o S&P caísse 12%, o Bitcoin até caiu 40%, 50%. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque a pressão vendedora no Bitcoin, provavelmente por ter começado antes, deve acabar antes. Quem tinha que, os grandes players que tinham que vender Bitcoin, a maioria já vendeu. Sobraram poucos vendedores. O problema é o seguinte, a gente não tem comprador. Então é por isso que eu acredito que ele vai ficar muito tempo em fundo. Porque não vai ter comprador forte o suficiente para fazer o preço reverter. Esses compradores provavelmente só vão chegar junto com os compradores de S&P. Então quando o S&P reverter, pode ser que o Bitcoin reverta junto, no mesmo período. Como foi lá em 2018 que a gente viu. Eles reverteram no mesmo período praticamente. E acredito que isso vai acontecer novamente. Só que eu acho que o Bitcoin está chegando muito próximo do fundo. E ele vai ficar um bom tempo lá. Então, eu já estou começando a me preparar para comprar Bitcoin. Mesmo sabendo que o S&P, sabendo não, a gente não sabe nada, mas acreditando que o S&P vai entregar muito mais meses de queda. Porque eu acho que o Bitcoin, apesar dele também entregar mais meses, no caso de consolidação em fundo, ele não vai cair muito mais do que já caiu. Vocês estão entendendo a visão? Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Se o Bitcoin cair, por exemplo, de 19, aqui de 18, 19 para 14, são mais 25% de queda. Isso pode acontecer tranquilamente. Mas e aí? Você prefere comprar, por exemplo, começar a comprar agora e sentir um calor de mais uns 25% e aproveitar para comprar nessa região também, para daí aproveitar a alta? Ou vocês preferem correr o risco disso daqui reverter e você não ter comprado a 18, 19? Pensa nisso. Qual risco você pretende correr? De sofrer com mais 25% de queda? A gente já está sofrendo com 80, 70, 80. O que é mais 25? Ou você prefere perder a oportunidade de não comprar nessa região e reverter? E é por isso que eu já estou me preparando para voltar a comprar, tá? Então aí nas próximas semanas, próximos meses, eu quero aproveitar essa região que a gente está agora, talvez um pouquinho mais para baixo, e começar a comprar. Porque eu acho que o Bitcoin ele vai atingir fundo muito antes do S&P. E a gente vai ficar consolidado nesse fundo. Então eu vou aproveitar o maior tempo possível dessa consolidação para acumular. Essa é a minha visão, tá? Não acho que porque o S&P pode cair mais 20%, o Bitcoin vai cair mais 60%, igual vinha sendo. Acho muito difícil isso acontecer. Acredito que a volatilidade do Bitcoin está diminuindo drasticamente.